Olha só, nós estamos já na época de Páscoa, como eu falei de manhã. Essa semana agora, já na próxima sexta-feira, nós celebramos esse momento, essa data tão importante para a nossa fé, para a nossa experiência de fé, que é a crucificação do nosso Senhor. É quando o Cordeiro de Deus se sacrificou voluntariamente por nós. E no próximo domingo, nós celebramos o domingo da ressurreição e estamos nesse momento. E aí hoje de manhã eu já falei que quero conversar um pouquinho então sobre a Páscoa, para nós nessa semana estarmos refletindo em algumas questões tão importantes para nós e que o ensino da Escritura tem para nos dirigir, para nos mostrar. Ensinamentos da palavra para nós, a partir da revelação da Páscoa. E hoje de manhã nós lemos Êxodo capítulo 12, e hoje à noite nós vamos ler Êxodo capítulo 12 também. Hoje de manhã nós lemos Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. E nós conversamos hoje de manhã então sobre, aqui é a origem da Páscoa, é quando a palavra de Deus, então, ela revela aqui o estabelecimento desse cerimonial para o povo de Deus. Um cerimonial que devia ser observado como um estatuto perpétuo, para sempre. E nós vimos isso hoje de manhã, então, falando ali exatamente sobre as recomendações, as instruções para o sacrifício do Cordeiro. E nós vimos um pouco, então, algumas coisas sobre isso hoje de manhã. E hoje à noite nós vamos continuar, então, agora com uma segunda celebração que está profundamente conectada à Páscoa, que é Êxodo capítulo 12, do verso 15 até o verso 20, que é, então, esse estabelecimento, né, a origem do cerimonial da Páscoa, que é agora ligado à Páscoa, ligado ao sacrifício do Cordeiro e o sangue do Cordeiro que livrou Israel, os primogênitos de Israel da morte. Alguém morreu no lugar deles, o Cordeiro. E agora a continuação disso é a festa dos pães sem fermento, que também faz parte da Páscoa. E eu queria conversar um pouquinho então com os irmãos hoje sobre essa celebração, do que significa essa celebração da festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo 12, 15 em diante: 7 dias, junto com a recomendação da Páscoa, em 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, olha a seriedade da coisa agora. O que vai acontecer com quem não tirar o fermento? O que vai acontecer? Olha, irmãos, que coisa grave, né? Deus não estava ali de brincadeira nesse dia, né, irmãos? Deus não estava de brincadeira. Será eliminado de Israel. Coisa séria. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, aleluia, né, irmãos? Amém. Um feriadão de uma semana, que coisa boa, né? Aí ficou bom. A parte do ser eliminado não é legal, mas a parte do feriadão, não façam nenhum trabalho, essa é legal, né? Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Verso 17: guardem a festa dos pães sem fermento, guardem essa festa, porque nesse mesmo dia que começa a festa, eu tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Assim como o sacrifício do Cordeiro, a festa dos pães sem fermento também. Vamos ler juntos o verso 18? Vamos ler juntos? Vocês comerão pães sem fermento
desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento, pães asmos. Amém, irmãos? Pode deixar sua Bíblia aberta aí. E que coisa, né? Que coisa interessante essa revelação que a Escritura faz. E nós vemos aqui uma coisa muito importante no estabelecimento bíblico da Páscoa. E nós estamos agora na semana da Páscoa, que nós temos aqui 2 festas que estão intimamente conectadas. São 2 festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Elas estão profundamente ligadas. É uma conexão que tem que acontecer na vida de quem faz parte do povo de Deus. É muito curioso que essas 2 festas, elas estão ligadas e elas têm que estar ligadas por estatuto perpétuo para sempre. E essa conexão, ela tem que ser totalmente inseparável. Por quê, irmãos? Por quê? Porque essas 2 festas são cerimoniais simbólicos que simbolizam, então, que revelam 2 coisas. A Páscoa revela a graça de Deus. O que revela os pães sem fermento? Qual é o símbolo dos pães sem fermento? O símbolo é a santidade, a santificação. E é muito curioso aqui que a palavra de Deus está desde o início aqui para o povo de Deus, que agora está se tornando o povo, porque está saindo do Egito e agora está se tornando então o povo de Deus, uma nação organizada. E desde o início Deus diz assim, que a minha graça e a santificação, elas têm que estar intimamente ligadas e não podem ser desconectada uma da outra, porque a Páscoa, nós celebramos a graça. Na Páscoa, o cordeiro que dá o seu sangue na verga das portas, e aí o anjo da morte, ele passa por cima, onde ele vê o sangue do cordeiro. Então o sangue do cordeiro nos dá vida. A Páscoa nós celebramos o perdão. Por causa do sangue do cordeiro, o juízo de Deus não cai sobre Israel. O juízo que cai sobre o Egito não cai sobre o Israel. Então, na Páscoa e na festa do derramamento do sangue, de se alimentar do cordeiro de Deus, ali celebra-se o perdão. O cordeiro que nos substitui e que sofre o juízo de Deus em meu lugar. Páscoa simboliza graça e perdão. Sexta-feira agora, nós vamos lembrar da cruz de Jesus. Espero que você na sexta-feira se lembre da cruz de Cristo. E na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus estava carregando o juízo de Deus que era para ser sobre mim, porque eu sou o pecador. Mas esse juízo caiu sobre o Filho. E a justiça do Filho foi transferida para mim, graciosamente. O meu pecado foi para sobre o Filho, e a justiça do Filho, pela graça, veio para mim. Isso é a cruz. Agora, o fermento na Bíblia simboliza pecado. O fermento na Bíblia simboliza contaminação, simboliza impureza, é um dos símbolos do fermento. E aí,
está se dizendo aqui que o povo que recebeu perdão e graça não pode agora usar esse perdão e graça como uma desculpa para viver a vida do jeito que quiser, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus me perdoa, então agora eu posso viver uma vida de qualquer jeito. E o que está dizendo aqui é que o povo que celebra o perdão é o mesmo povo que tem que celebrar também a festa do pão sem fermento. Tem que tirar da sua vida, tem que remover as impurezas nós precisamos remover as impurezas das nossas vidas. É o que ensina aqui esses dois símbolos, e eles estão juntos e não podem ser separados. Mas tem muita gente hoje que quer separar. Deus é bom, aleluia, e eu tenho em Jesus Cristo o perdão, eu tenho em Jesus Cristo a vida eterna, então a gente pode fazer o que a gente quer, pastor? A gente pode viver a vida que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e aí a palavra de Deus diz não, você tem que se apropriar do sangue do Cordeiro e da vida do Cordeiro, mas também você tem que remover o fermento, a impureza da sua vida. Graça e santidade, meus irmãos, na nossa vida precisam andar juntos, e é o que essa história aqui nos ensina. O fermento é um símbolo bíblico de contaminação. Se não, veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia lá, no capítulo 5. Essa é a aplicação que o apóstolo Paulo faz aqui da Páscoa e do Êxodo que nós estamos lendo agora. Essa história aqui da instituição da Páscoa. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 6. Versos 6, 7 e 8. Olha só o que diz, como é que o apóstolo Paulo aplica isso que nós estamos refletindo. Aqui a igreja de Corinto estava sofrendo agora com uma imoralidade. No capítulo 5, 1, ele fala assim: tem aí no meio de vocês uma imoralidade que nem entre o pessoal do mundo tem. Tem gente aí na igreja que está aprontando coisa que nem o pessoal do mundo apronta. É o que Paulo está dizendo aqui. E aí Paulo diz assim, sabe o que me impressiona? É que vocês estão de boa com isso. Igreja de Corinto, vocês estão de boa. E vocês têm um orgulho, vocês estão orgulhosos, e vocês deviam estar quebrantados, não orgulhosos. E aí ele diz assim no verso 6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento, olha o fermento aí, olha o fermento, um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, joguem fora, como lá no texto que nós lemos da Páscoa. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vamos ler juntos o verso 8? Vamos ler juntos? Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas então o que o fermento é símbolo do quê? E como é que o apóstolo Paulo aplica o texto lá de Êxodo 12 que nós lemos? Fermento é um símbolo de impureza, de contaminação. E nós que nos apropriamos e recebemos a graça do nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o sangue de Cristo, nós agora temos que jogar fora o velho fermento, para sermos agora uma massa pura, uma massa não contaminada, porque graça, perdão, não pode ser separado de santificação, é o que diz aqui
a palavra de Deus. Para você entender o que acontecia lá em Israel, nessa época aqui, era assim: as mulheres, elas faziam pão. Normalmente o pão era um pão levedado, um pão com fermento, é um pão normal. Elas faziam o seu pão. Aí, antes de assar, pôr o pão para assar, o que elas faziam? Elas pegavam uma medida daquela massa, uma medida, uma porção, e guardavam, da massa do pão levedado, e guardavam. Aí colocava para assar. Na outra semana, na semana seguinte, tem que fazer pão de novo. Teve o encontro da melhor idade, trouxe pão aqui na igreja, acabou o pão, tem que fazer pão outra vez, na próxima semana. Então, o que a mulher fazia? Ela fazia a sua massa, e aí ela pegava o quê? Pegava aquela massa que ela tinha separado da semana passada, a massa levedada, e fazia o quê? E misturava na massa nova. E aí a massa começava a levedar. Era assim que elas faziam lá na antiguidade. Não sei se é assim até hoje, mas é assim que elas faziam, dizem os comentaristas. Começava a levedar. Aí, antes dela pôr agora esse pão no forno, ela fazia o quê? Pegava uma medida daquela massa, separava, colocava num recipiente separado e colocava para assar. Na outra semana, tinha que fazer pão de novo. O que ela fazia? Fazia massa, pegava a massa velha e colocava. E essa é a ilustração. Esse é o símbolo que está sendo usado aqui. Israel agora está sendo libertado do Egito, da escravidão, de uma velha vida. É uma nova vida que começa por causa da salvação do Cordeiro. E agora vocês vão sair. E vocês, meu povo, que são uma massa nova, que vocês não levem toda aquela contaminação antiga com vocês. Tirem isso das suas vidas. Tirem essa contaminação, removam essas coisas da vida de vocês. Porque vocês agora são uma nova massa, e que vocês sejam uma massa pura, sem toda essa contaminação. Essa é a ilustração. E essas duas coisas precisam estar profundamente conectadas na nossa vida. Se não, veja, texto que nós lemos, Êxodo 12, quando acontecia a Páscoa e o sacrifício do Cordeiro. Êxodo 12, verso 6. Vou pedir para colocar aí, Êxodo 12, verso 6. Agora é a Páscoa. Vocês guardarão o cordeiro é separado no dia 10 do mês de Nissan, ou Abib, e aí diz assim no verso 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Essa é a Páscoa. Quando o cordeiro morre para que eu não morra. O cordeiro morre em meu lugar para que eu tenha vida. É assim. Que dia que é? Dia 14. No final do dia, depois das 3 da tarde ali, indo para o final do dia, no dia 14. E a festa dos pães sem fermento? Êxodo 12, verso 18, texto que nós lemos. Olha só o que diz o verso 18 agora, a festa dos pães sem fermentos. Vocês comerão pães sem fermento desde quando, irmãos? Desde o dia 14 do primeiro mês. Quando? À tarde, até o dia 21 do mesmo mês. 7 dias. Então veja que o sacrifício do cordeiro e a festa dos pães sem fermentos estão o quê? Acontecem no mesmo dia, no mesmo horário. Por quê? Porque isso tem que estar conectado na nossa vida. É muito curioso que ele diz aqui que tem que comer durante 7 dias, e 7 na Bíblia simboliza, é um símbolo de totalidade.
7 simboliza a totalidade. Os 7 dias da criação simbolizam o quê? A totalidade da criação que Deus fez. Simboliza a totalidade. E aqui, quantos dias a gente tem que comer o pão sem fermento? Hã? E o que simboliza isso? Que agora, a totalidade da nossa vida, daqui para frente agora, a gente precisa observar e procurar remover da nossa vida toda essa impureza. Ah, pastor, mas eu sou perdoado, a gente pode, né? Deus é bom. No fim, lá no finzinho, a gente faz uma oração e fica tudo certo. Já conheceu gente assim? Deixa eu viver do jeito que eu quiser. E aí, assim, lá no finalzinho, assim, eu recebo Jesus. Eu peço perdão. E Deus é bom e perdoa. Cuidado, irmão, não brinque com isso. Porque o texto aqui nos ensina que isso é coisa séria. Isso é coisa muito séria. A conexão entre a graça e a resposta da nossa vida com a santificação e a retirada dessas impurezas da nossa vida. É muito curioso aqui que a festa do pão sem fermento não é para tirar o fermento só do pão, é para tirar o fermento da onde também? Nós lemos no texto. Vamos ler verso 15? Olha, Êxodo 12, 15. Não é só do pão. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, o que, irmãos? Ué, mas se eu só não colocar no pão, não tá bom? Não, vai que você esquece esse negócio. Vai que, né? Não. Olha, a coisa é tão séria assim, é para tirar do pão, mas não é só do pão, é da nossa vida, é da nossa casa. E no capítulo seguinte, ele fala assim, quando vocês estiverem lá em Canaã, tem que tirar do território. Por quê? Porque é esse ensinamento dessa conexão entre o ser perdoado por Deus e viver uma vida digna, uma vida de santificação e de remoção das impurezas. Então esse ensino aqui, hoje, que eu queria deixar para nós, e esse ensino aqui é muito claro, da Páscoa. Nós não podemos, irmãos, permitir que a graça vire uma desculpa para uma vida de pecado e impureza. A graça de Deus na minha vida vire uma desculpa para uma vida relaxada. A graça de Deus na minha vida vire uma desculpa para uma vida cristã morna. Uma vida onde a gente fica namorando com o mundo, com o pecado, com tudo. Não pode. Mas porque o Cordeiro morreu por mim, eu tenho que responder agora com vivendo uma vida digna. Vivam de modo digno da vocação que vocês receberam em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. E para encerrarmos, queria deixar aqui só como é que o Novo Testamento, me parece que esse é um grande desafio do Novo Testamento, e me parece que esse é um grande desafio do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era o apóstolo da graça. Ele foi o que mais defendeu a graça de Deus, mas ele era acusado ele ensina a graça e o pessoal está fazendo o que quer da vida. A carta de Judas fala de homens ímpios dentro da igreja, gente sem temor dentro da igreja, que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. E é isso aqui que essas duas festas juntas aqui nos ensinam. Mas eu queria deixar só um exemplo de Jesus para nós. Apenas um. João capítulo 8. Evangelho de João no capítulo 8. Que é um texto muito conhecido. Fala daquele episódio daquela mulher pega em flagrante adultério. E aquela mulher é levada, humilhada pelos religiosos à presença de Jesus, dizendo assim: Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. O juízo sobre esse tipo de pecador
sejam apedrejadas. Tu o que dizes, Jesus? Aí Jesus, ele olha para o pessoal e fala assim, olha, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, começando pelos mais velhos, os irmãos da melhor idade, que têm mais consciência, mais experiência de vida, eles falam assim, então eu não posso jogar, porque eu sou pecador também. E aí, começando pelos mais velhos, tocado pela consciência, vai saindo de um em um, vão saindo e deixam as pedras ali. Quem era o único que podia apedrejar naquele lugar, irmãos? Quem era o único que podia apedrejar? Jesus. Ele era o único sem pecado. Ele podia apedrejar, mas ele é o Cordeiro. E ele que podia apedrejar, não apedrejou. Ele perdoou. E vamos ver como é que é essa história desse perdão de Jesus, João 8, verso 10. João 8, verso 10. Diz assim, levantando-se Jesus, depois que o pessoal saiu, perguntou para a mulher, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Onde estão eles? Eles quem? Os teus acusadores, dizem algumas versões da Bíblia. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu o quê, irmãos? Ninguém, Senhor. E então Jesus disse, vamos ler juntos o que Jesus disse? Também eu não a condeno. Só que Jesus não para aí. A frase de Jesus não termina aí. Como é que continua a frase? Vá e não peques mais. Essa é a questão. Essa é a questão da vida de muita gente, que muita gente para na primeira parte da frase. Também eu não te condeno. Na graça você tem o perdão. E não continua a frase de Jesus, que é de a plena restauração do Evangelho, que continua dizendo assim, vá e não peque mais. E aqui nós temos nessa frase de Jesus, a união das duas festas. Nós temos a Páscoa e o pão sem fermento. Quem separa essa frase está separando a Páscoa e o pão sem fermento. Porque na Páscoa nós temos o quê? Celebramos o quê? Redenção. Eu não te condeno. No meu sangue eu estou te perdoando. Só que continua agora intimamente conectado com o pão sem fermento. E o pão sem fermento diz o quê? Vá e não peques mais. Muita gente tem que unir essas duas coisas na sua vida, porque é isso que o Evangelho ensina. Então eu encerro dizendo que a Páscoa, a instituição da Páscoa lá no início, ela nos ensina, irmãos, que a festa da Páscoa tinha duas festas e que não podem ser separadas nas nossas vidas. E na totalidade da nossa vida, como um estatuto perpétuo, nós agradecemos a Deus pela graça e nós também retiramos da nossa vida aquele fermento que contamina, porque nós queremos ser massa nova, pura, sem a contaminação e a intoxicação do pecado, do fermento, desse fermento contaminante do pecado em nós. Então, nessa Páscoa, celebre ao Senhor, celebre a graça, mas também nessa Páscoa, irmão, veja aí se você precisa fazer algum tipo de exame, você precisa de ajuda para deixar algum fermento, retirar o fermento aí da sua vida, retirar o fermento da sua casa, você precisa fazer algum exame, você precisa de ajuda, talvez o fermento está embaixo do sofá, você não alcança lá, você precisa de ajuda para pegar o fermento e jogar fora, esse fermento do pecado. Pense nisso, mas não vamos ser como essas pessoas que o Novo Testamento fala, que dentro da igreja
estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, porque isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. E vamos orar, vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos agora. E eu quero desejar para você aí uma boa semana e uma feliz Páscoa. Se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui, domingo da ressurreição, de manhã celebrando, domingo à noite com o nosso culto especial, mas que essa semana de Páscoa Deus abençoe ricamente a sua vida, com graça e com transformação, com purificação. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Você tem algo que você precisa jogar fora, algum fermento que tem contaminado tua vida, irmão, e você precisa jogar fora, retirar, que está aí contaminando o teu ser, tua vida cristã, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com a tua esposa, teu relacionamento com o teu marido. É um fermento que está contaminando o teu relacionamento com o teu filho. Ou está contaminando a tua vida profissional. E talvez o Espírito Santo está hoje mostrando, dizendo assim: olha, você precisa deixar esse fermento aqui da malícia, como diz Paulo, da malícia. Você precisa deixar esse fermento da maldade. Filho, tira fora esse fermento da vingança, do ódio. Tira fora esse fermento. Arranca isso, põe de lado, fala assim: não quero isso, eu quero andar com uma massa pura na presença de Deus. Tem algo que você hoje precisa diante de Deus, e é só diante de Deus, não é diante de nós, é só diante do Senhor retirar. Faça isso agora. Lá da massa velha, você está trazendo uma mágoa antiga, lá da massa velha. Um negócio lá de antigamente que você está carregando aí. E o Senhor hoje está dizendo assim: vamos tirar isso, vamos limpar. Vamos limpar. Entrega isso para o Senhor. Porque Ele é o Cordeiro que nos dá o perdão e a chance de uma nova vida. Ele liberta a gente do Egito, Ele liberta a gente da escravidão. Peça ajuda para o Cordeiro, que o sangue dele nos limpa, o sangue dele nos lava e nós ficamos mais brancos do que a neve. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão. E nós te agradecemos porque, perdoados, nós temos a chance de recomeçar, de nos limpar de coisas que nos contaminam, Senhor, que fazem mal para a nossa vida, fazem mal para as pessoas que a gente ama, que estão próximas de nós. Essas contaminações, esses pecados, essas impurezas que contaminam, Senhor, nossa vida, que contaminam o nosso relacionamento contigo. O pecado, Senhor, que tenazmente nos assedia. Mas obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos o perdão. O perdão não para viver de qualquer jeito, mas o perdão que nos dá a chance de agora recomeçar. De darmos, agora de andarmos, Pai, com liberdade.
a liberdade do Egito, da escravidão. Obrigado, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que precisam hoje se libertar de pensamentos, de sentimentos, de todo tipo de fermento que contamina, Senhor. Hoje liberta, toca, purifica, Pai, a tua igreja. Purifica, e que nós possamos ser uma massa nova, sem fermento velho, a massa da pureza, Senhor, e da santidade, nessa semana que recomeça. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos transforma. O Senhor não deixa a gente como a gente era ontem. O Senhor não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.